Boa noite a todos vocês. Nós estamos felizes porque estamos começando. Eu espero que hoje vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Estou feliz por estar aqui mais uma noite especial, onde vamos continuar falando de propósito. Como foi o dia de vocês hoje? Quantos de vocês entraram em jejum? Não precisa escrever no chat. Jejum é algo muito pessoal, é algo que nós temos do nosso coração com Deus e deve ficar entre eu e Deus. Eu sei que você colocou os seus pedidos aí no chat. Nós estaremos essa noite falando sobre um propósito em meio à guerra. Quais são as guerras da sua vida? Hoje o Brasil se encontra triste. Desceram ali em Curitiba 3 pessoas que amamos a sepultura. Dulce descansou, aquele rapaz maravilhoso que cantava como um pássaro descansou, e também o pastor Tosta. Hoje, em nome de toda a nossa comunidade aqui na Flórida, em Orlando, nós deixamos um abraço e os nossos sentimentos a todos aqueles que hoje sepultaram seus queridos. Só de notícias do Brasil, de queridos que descansaram no Senhor hoje, nós tivemos 8 nomes. Vejam que guerra que nós estamos vivendo. Você percebe que algo está acontecendo no mundo? Ou você acha que isso é apenas uma temporada ruim? O que você tem pensado em relação ao momento de guerra que nós vivemos? Hoje eu vim trazer para você o propósito em meio às guerras. Hoje, quando eu ouvia o áudio no grupo de vigília que nós temos do Brasil e de oração, o irmão Silas dizia que antes do pastor Tosta ir para o hospital, ele deixou gravado num áudio assim: estou indo para o hospital, e se alguma coisa não der muito certo, eu continuarei confiando, porque eu vou recitar o que Jó disse, ele disse no áudio: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Que fé! Que fé é essa que nos leva para o Covid e nós não vamos ficar abalados? E ainda que venhamos a ir a óbito, o Senhor irá nos ressuscitar. Queridos, eu preciso trazer esperança. O mundo não tem trazido esperança. Não pensem que eu estou aqui motivando vocês. Eu estou trazendo para vocês a única coisa que funciona no meio da guerra que estamos vivendo. Como nos mantermos de pé, famílias perdendo filhos, filhos perdendo pais, um grande número de pessoas indo a óbito. Aqueles que não estão morrendo estão passando por outros problemas, por outras doenças. Hoje a minha amiga no hospital fazendo uma transfusão de sangue, onde o câncer volta no seu corpo. Para onde vamos correr? Hoje eu tenho a resposta para você. Muito pequena, minha mãe dizia que quando as coisas ficam muito ruins, o lugar que nós precisamos correr são os braços de Deus. Por isso, eu e você estamos no meio de uma guerra. E hoje eu trouxe para você as armas certas para você lutar, para que vocês saiam vitoriosas e vitoriosos, porque há um propósito nessa guerra. Deus continua no controle. Nós não estamos abandonados à deriva, sozinhos neste planeta. Satanás sequestrou o planeta Terra quando conseguiu trazer para Eva, Adão e para todos nós o pecado. Então, o salário do pecado é a morte, conhecemos a morte. E aí, o salário do pecado, por ser a morte, veio trazendo morte para a raça humana toda. O pecado ele tem suas consequências, a curto, médio ou longo prazo. Às vezes achamos que o pecado é um pecadinho pequeno e não fará diferença. Eva talvez tenha pensado assim quando ouviu a serpente, mas quando teve que enterrar o seu filho, ela compreendeu o resultado de suas escolhas. Queridos, ainda dá tempo de fazermos boas escolhas. O pecado existirá até Cristo voltar, mas entre nós precisamos nos levantar no meio dessa guerra. E por isso que eu louvo a Deus pelo jejum de hoje. Vejam que até para pregar nós tivemos uma guerra ontem. Pessoas escrevendo no chat de todas as igrejas. Não está, a imagem está congelando, mas como disse o pastor Rafael, o áudio não congelou. Deus nos deixou com a voz. Posso te pedir uma coisa? Quando o áudio parar, ou a imagem congelar, não escreve no chat avisando, porque a tecnologia depende inteiramente de Deus. Se nós pensarmos que é o 5G que faz um bom trabalho, ou que são as empresas de internet, nós estamos fritos no meio da guerra. Eu quero combinar com todos vocês
Assim como hoje pedimos para 5 amigas estarem jejuando pela conexão de hoje à noite. Quando a imagem congelar, é hora de você fechar os olhos um segundo e elevar a Deus uma prece. Queridos, nós estamos no meio de uma guerra. Satanás não está feliz que nós estamos aqui pregando, mas Deus está muito feliz. Ou nós focamos no que o inimigo está fazendo, murmuramos, reclamamos da internet, falamos que não está com qualidade. Queridos, para o reino de Deus, uma única coisa nos traz qualidade: a presença do Espírito Santo. E ontem eu não fiquei triste, não. Eu fui dormir agradecendo a Deus, porque, como diz minha amiga Maria, lá do interior, a mãe do Demétrio, em tudo tem um propósito. Rosana, nós ouvimos o sermão inteiro. Se vocês puderam ouvir, agradeçam a Deus, porque vocês possuem 2 ouvidos e estão em casa, em boas condições de saúde. Queridos, tudo é uma guerra. Hoje temos guerras financeiras, temos guerra de brigas familiares, temos guerra entre vizinhos, guerra no meio da sociedade. E hoje, pelo poder de Deus, o Espírito Santo estará entre nós mais uma noite, para que a palavra de Deus traga a solução para as guerras. Hoje não fiquem preocupados se a imagem congelar, porque o evangelho não será congelado. O nome de Deus será exaltado, a mensagem será pregada, congelando ou não. Nós estamos aqui para fazer o trabalho do mestre, e agindo Deus, quem impedirá? Não pensem que nós estamos aqui em meu nome, viu? Não, não. Eu recebi um delicioso e abençoado convite da igreja que eu amo, de Orlando, a igreja brasileira do pastor Rafael. Amo também muito a Igreja Central, que eu trabalhei por 10 anos. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para trazer uma mensagem, para que você saiba o que fazer no meio dessa guerra. Senão nós todos vamos pensar que a morte será o nosso fim. Não será assim. Alguns descerão ao pó da terra. Outros verão Jesus voltar vivos, olhando com os olhos que está aqui agora. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, onde nós vamos ler o relato do versículo 10 em diante, que vai nos trazer toda a solução que precisamos para esta guerra. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós ainda podemos falar do evangelho livremente, como nos convém falar. Essa mensagem da armadura de Deus me traz para o meu coração muita alegria. Me traz paz, me traz esperança e me revela o momento que nós estamos vivendo. Você viu que a Bíblia disse que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Atos 1, versículo 8, diz que nós receberemos poder para nos encher do Espírito todos os dias. Eu e você precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como disse Efésios 6. Aonde você tem procurado força? Nos remédios, nas pessoas, nos conselhos humanos? Você tem buscado força apenas somente no seu exercício físico? Mantenha o seu exercício físico em dia.
beba muita água, se alimente bem, mas a tua força virá do Senhor para guerras terríveis, como a que estamos vivendo hoje. Uma guerra terrível de um vírus que ataca o mundo. Uma guerra praticamente que nos deixou no chão, caídos, sem força, sem ação, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Queridos, quando nós tiramos o foco da adoração de Deus, o foco se torna nós mesmos. E nós não podemos nos adorar. Precisamos mesmo minimizar nossas dores, como fazemos no computador, e exaltar e maximizar o que Deus tem na sua palavra. Não vamos sobreviver aos dias que estamos vivendo se não buscarmos força no Senhor. Força para sobreviver. Eu estou criando uma série nova que eu não sei onde é que eu vou fazer, mas acho que vai ser aqui no meu estúdio mesmo, que é o meu quarto. Ela se chama Sobreviventes. Eu quero trazer os testemunhos de todo mundo que sobreviveu a grandes lutas, não só do Covid. Sobreviveu ao divórcio, sobreviveu à fome, à miséria, a pessoas que passaram pela guerra e sobreviveram. Você sabia que eu e você somos sobreviventes hoje? Nós estamos sobrevivendo em meio ao caos que estamos vivendo, porque a nossa força vem do Senhor. Queridos, Deus tem um propósito em cada guerra. Não parem de lutar. Não parem de lutar no meio da batalha. Não desistam. Não é hora de largar as chuteiras, como dizia minha avó. Não é o momento de abandonar o campo de guerra, porque o inimigo está vindo contra nós. Ele tem, como um leão, diz a Bíblia, fica em volta de nós como um leão procurando a quem tragar. Mas você se esqueceu que nós temos o leão da tribo de Judá. É leão contra leão, e o da tribo de Judá já ganhou. O próprio Cristo luta nossas batalhas conosco. Vejam na luta de Jacó. Jacó foi ladrão, roubou seu irmão, fugiu da sua terra, viveu num país distante como imigrante, pediu a mulher em casamento, no dia do casamento me entregam uma mulher errada para ele. Na vida de Jacó parecia que ele só andava para trás, não é verdade? E o tempo todo, Satanás dizendo a ele, são as consequências das suas atitudes lá atrás, até que chega um momento que Jacó luta com Deus. Ele resolve ganhar a batalha na luta, e ele entra em guerra com um anjo uma noite inteira. O anjo perguntava o seu nome para ver se ele era humilde o suficiente para ser chamado de Jacó, aquele que havia roubado seu irmão. E quando ele reconhece com humildade que ele era o ladrão, mas que ele não deixaria o anjo sair até que o abençoasse, então, ao raiar do dia, o anjo desloca sua coxa e nem a dor da sua coxa direita deslocada impediu que Jacó continuasse lutando. Sabe por que Jacó lutava? Jacó não lutava por ouro. Jacó não lutava por um lugar especial. Jacó lutava porque havia perdido a paz dentro de si e queria ganhar a batalha no lugar certo. Jacó lutava pelo que era certo, não mais por um engano, como foi lá atrás. Então ele lutou com o próprio Cristo. E ao amanhecer o dia, ele recebe a bênção, o perdão, volta para casa, encontra o irmão, recebe a restituição de todos os bens que foram tirados, volta com filho, com esposa e volta abençoado. Eu quero muito que nessa semana você volte abençoado. Que a sua vida, você que é mulher, possa deixar o passado no lugar do passado. E que você deixe o passado lá atrás e dirigindo o carro da sua vida, não seja maluca de parar o carro para ficar olhando o que aconteceu lá atrás. Usa o retrovisor, tá? Retrovisor é para isso, é para dar uma olhadinha só para ver o que ficou lá para trás, porque ficou lá atrás. Ninguém dirige o carro da vida sem acidente nenhum, olhando para o retrovisor o tempo todo. Ninguém é louco de fazer isso. Temos que olhar para frente. Queridos, há um céu a ganhar. Há uma coroa a receber. Há uma eternidade que Deus nos deu na cruz e nós não podemos perder. Eu e você estamos no meio de guerras. Se você quiser colocar no chat, ao final dessa mensagem, qual é a guerra que você vive hoje, nós já jejuamos hoje para sairmos vitoriosos. O jejum de hoje chegou com graça nas narinas do nosso Senhor e Salvador. E pelo poder de Jesus, nós fomos ouvidos. Não importa se o resultado que você deseja não chegou na sua porta. Nós entramos hoje com a arma mais poderosa, num campo de batalha minado. Satanás colocou granada nesse mundo para nós.
Ele colocou bombas no meio do caminho. Satanás tem tentações personalizadas. E ele traz coisas para a nossa vida, porque conhece o nosso jeito, o nosso gosto, ele sabe como fazer com que você desanime da fé. Portanto, tome a armadura de Deus essa noite. Faz da armadura de Deus a tua razão do existir. E eu tenho certeza, porque a Bíblia diz, e pelo poder de Deus, que você sairá vitorioso e vitoriosa. Logo você estará do lado de lá de sua guerra, testemunhando como foram difíceis os seus dias, mas como foi que você venceu. Eu queria te dizer que esta semana de oração, eu sei que te ajudará muito. Você estudar a Bíblia conosco te ajudará muito também. Mas posso te dizer uma coisa? O culto e a semana de oração é a cereja do bolo, mas não é o bolo. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte como evangelistas, como mulheres do Ministério da Mulher. A ideia da Rosinha, juntar mulheres do mundo todo para uma semana de oração, mas foi o Espírito Santo que falou com essa menina, não tenho dúvida. Mas isso aqui não é a cereja do bolo. Posso te dizer, é a cereja do bolo, mas não é o bolo. Sabe qual é o bolo? O bolo é você e Deus. Trancado no seu quarto, não substitua nem o nosso culto pela sua comunhão pessoal. Saiu daqui, confere os textos bíblicos, luta com Deus, guerreia para ter vitórias e tenha a certeza, o Senhor nos pediu para nos fortalecer no Senhor, no versículo 1 de Efésios 6. E nós precisamos agora colocar a nossa força, a nossa vontade toda em fazer a vontade do Senhor, porque quando nós tirarmos o foco da adoração e olharmos para a batalha e para as guerras, nós vamos nos perder no campo de guerra e o inimigo ganhará vantagem. Então ficaremos feridos, machucados. Ouçam bem o que eu vou dizer para vocês, principalmente as mulheres. Meninas, não vamos deixar ninguém na guerra ferido para trás. Nós estamos numa guerra e muitos estão feridos. Há pessoas feridas com a igreja, há pessoas feridas com parente, há pessoas que estão nesse momento em confinamento com conflitos familiares horríveis. Há filhas querendo sair de casa porque não aguentam mais os seus pais. Há filhos querendo fugir. Eu estou te falando isso porque eu converso com pessoas. Eu leio o chat das redes sociais e eu estou sempre de olho na necessidade das pessoas para que aqui, ao pregar a palavra, o Senhor fale para você que está com essa dificuldade. Tenha certeza, se você usar das armas certas no momento da sua guerra, não pare de lutar. Você vai sair ferido, machucado, talvez sem um braço ou uma perna, mas você vai ter vitória, porque o Senhor Jesus batalha por você. Ah, se eu e você entendêssemos que algumas batalhas não são nossas. E já fica aqui para vocês uma dica muito grande. Não peguem batalhas que não são de vocês para lutar. Tem gente trazendo batalha dos outros para dentro de casa e não consegue resolver nem sua própria vida. Por isso, luta na tua família primeiro. As batalhas que aparecerem no seu caminho. Ore pelas pessoas que estão sofrendo em suas guerras. Mas não parem de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixem a guarda. Louvem a Deus sem parar, porque o louvor é o segredo da vitória. Eu achei uma graça hoje de manhã. Uma esposa que o esposo saiu de casa e sofre esta semana. Essa mulher tá o puro couro, a pele dela, de tanto sofrimento e choro. Ela pela manhã diz, Rosana, eu já nem sei se eu encontrei o meu propósito. Por favor, ore por mim, eu não sei se eu tenho força. E eu andando com o celular na rua, eu gravei para ela, bota um hino no iPad, ou no seu celular, ou no computador, e começa a cantar. Cante quando você não tiver forças. Vocês não vão acreditar o que aconteceu com essa mulher. Ela disse que começou a cantar sem forças. E de repente ela cantou, e uma paz invadiu o seu ser. E sabe o que ela fez? Ela foi para uma gaveta, um armário, não entendi bem para onde ela foi, mas ela foi lá pegar uns sermões antigos que ela estava pensando em escrever para quem sabe pregar um dia, se alguém a convidasse. Queridos amigos, quando Satanás joga uma granada na nossa casa, quando vem uma tristeza muito forte, ele sabe o valor que você tem e que você foi separado ou separada para servir ao Senhor e ele quer tirar o seu foco da adoração. Essa mulher teve o primeiro dia feliz da sua vida depois que o esposo saiu de casa, porque hoje ela tirou o foco dela mesma
tirou o foco do esposo, tirou o foco da desgraça, da guerra que ela vive. Vocês acham que ela não vai chorar de novo? É claro que vai, mas agora o choro é diferente, porque em tempos de guerra nós devemos adorar e lutar. É interessante que, como eu disse para vocês, nós pregamos a palavra, mas se você não fizer tarefa de casa, não adianta muito. Você tem que colocar em prática. Você tem que fechar o teu quarto depois do culto de hoje e ler Efésios 6 em voz alta quantas vezes forem necessárias, até que você vista espiritualmente na tua vida a armadura de Deus e comece a guerrear com as armas certas. Tem gente guerreando com língua, brigando com os outros, xingando o inimigo, batendo Bíblia na cabeça dos outros, até isso eu já vi. Não é assim que venceremos a batalha. Nós venceremos a batalha nos nossos joelhos. Vistam toda a armadura de Deus. Interessante que nos tempos antigos, né, eles vestiam uma armadura para ir para uma guerra. E eles colocavam o brasão do rei no peito. Toda a armadura tinha gravado aqui o brasão do rei. Isso demonstrava de que reino eles eram. Por quem eles estavam lutando. Isso dava autoridade. Eles se sentiam assim prontos para a batalha, lutar por um reino. Jesus nos deu autoridade, queridas, e nós não temos usado. Nós temos usado a nossa autoridade, gritado, brigado, não colocado limites para as pessoas ou colocando limites demais. Jesus nos deu uma armadura para essa noite. E a foto do brasão da nossa armadura é Jesus Cristo. Por favor, comece a usar na tua vida a autoridade que Deus te deu. Não é uma autoridade para se sentir o máximo, não. Mas é para tirar a tua família do fundo do poço, através de Efésios 6. Se nessa noite você conseguir entender o que a Bíblia está te dizendo, e se tiver dúvida, me pergunta de novo. Eu prego só para você qualquer dia, se for preciso, porque isso aqui vai salvar você e a mim do momento de guerra que estamos vivendo. A armadura vem para que esteja protegendo o seu corpo, para que não haja brechas. Quantos estão sendo atacados por Satanás por uma brecha? Há muitos anos eu passei por um furacão aqui na Flórida, o furacão Vilma. E eu me recordo que nós fechamos ali as portas e as pessoas diziam assim, tem que comprar aquele tape grosso para passar em cada buraquinho da porta. Porque um furacão não levanta uma casa quando ele está entrando por uma porta, são pelas brechas. Se há uma brechinha, o vento entra, e por aquela brechinha ele faz um arraso. Ah, queridos, que aplicação espiritual, eu pensei. Satanás vem pelas brechas. É aquele telefone que está no teu celular, que a tua esposa já pediu para você deletar. Mas como você acha que tem que ir lá resolver problemas de uma família que foi tão boa com você no passado, mas são pessoas que são do passado, a tua esposa atual está pedindo, aquilo lá foi um relacionamento antigo, aquilo é uma brecha, mais cedo ou mais tarde vai ter um levante aí. Sabe o que mais que é brecha? Nós deixarmos pequenas desonestidades em nossa vida. Aquilo que nós falamos é brecha. Muitas vezes deixamos brechas para o inimigo levantar e derrubar nossa casa inteira. Pensem bem, Satanás nunca vem como ele é, queridas. Satanás sempre vem atrás de uma árvore. Ele pode vir atrás de um romance, você que é carente, quer se casar, ele pode vir atrás de um homem. Ele pode vir na faceta de uma mulher e trazer uma mulher para destruir a sua vida. Satanás pode vir através de uma proposta de um dinheiro muito gordo, que você esperou a vida inteira, mas que vai se dar muito mal, porque isso não é honesto. Satanás, se viesse como ele era, nós o repeleríamos na primeira, por isso hoje ele tem suas estratégias. Então, nessa noite, eu vou te dar as estratégias de Deus para vencer suas batalhas. Não permita que, a partir de hoje, nenhuma área da sua vida esteja descoberta sem armadura, para que você possa, nessa semana, sair vitorioso. Hoje eu gostaria de te dizer que nós perdemos autoridade quando negociamos com Satanás. O que é negociar com Satanás? É você conversar com ele como Eva conversou. Eva bateu papo, queridos, foi pela conversa. E nós, mulheres, somos tudo pelo que ouvimos, hein, mulheres? Tomem cuidado com quem vocês conversam,
conversam, com quem vocês ouvem, quando negociamos com o inimigo, quando começamos a olhar para o pecado e psicologizar o pecado, como diz o pastor Rodrigo, nós já entramos no terreno de Satanás. Pecado tem que ser tratado como pecado. É uma semente do mal, que se nós não tirarmos de nossa vida, nós vamos morrer com ele. Deus diz na Bíblia que ele não quer que nenhum de nós se perca, mas ele tem alegria que o pecador se converta. Mas hoje nós precisamos saber que escolhas nós fazemos. Nós temos feito péssimas escolhas. Nós comemos mal e vamos para os médicos e levantamos corrente de oração para curar nossas doenças. Nós criticamos as pessoas e depois, quando é a nossa vez de fazer algo, não queremos ser criticados. Nós vivemos fazendo pequenas escolhas erradas que nos trarão resultados péssimos nesta noite. Eu quero que você escolha Jesus. Eu quero que você escolha nessa noite as peças da armadura certa para que ela possa estar sobre você, para abençoar a sua casa, a vida dos seus filhos, dos seus vizinhos, para que você não saia por aí com tanto medo dos seus inimigos como nós temos. Ah, queridos amigos, nós precisamos colocar o foco na adoração. Quando formos para uma guerra, a adoração nos colocará no centro da vontade de Deus. A primeira coisa que a Bíblia nos fala, nessa metáfora da armadura de Deus, é que nós devemos colocar o cinto da verdade para lutar contra as mentiras de Satanás. Eu amo aquele verso da Bíblia que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria muito que nessa semana, não dá tempo de eu conversar com você sobre isso, talvez a gente volte um outro dia depois da semana de oração, porque isso aqui é precioso. Conheça a verdade sobre todas as situações de sua vida e sobre você mesmo e você mesma. Não deixe Satanás contar mentiras mais para você. Satanás tem nos contado mentiras desde que nós somos crianças. Que nós somos feias, que nós somos inadequadas, que nós não servimos para nada, que os outros fazem coisas melhores do que nós, e aí as mentiras vão se multiplicando. Ele conta para você a mentira de que você já tem 10 anos de casado, o amor esfriou, você precisa fazer alguma coisa para aquecer isso aí, e o jeito de aquecer é você dando um pulo fora de casa. Mentira de Satanás. Satanás olha para você e diz: o teu filho já foi. Ele está no meio das drogas, ele está no crack, ele não volta mais. E eu estou aqui para te dizer que eu tenho lá em Curitiba um testemunho de alguém que foi lá para o fundo do poço das drogas, mas que teve uma mãe que orou e trouxe esse menino de volta, porque ela não acreditou na mentira de Satanás. Quais são as mentiras que Satanás está contando para você hoje? De que o mundo vai ser exterminado pelo Covid? A desgraça que os anjos maus estão fazendo por aí, o Senhor está olhando, sentado no seu trono. E, queridos amigos, não é vacina, não é antídoto, não é vitamina D, é o poder de Deus que descerá sobre esta terra no tempo de Deus para soprar esta praga, como foi no Egito. O Senhor está querendo falar conosco. No sábado de manhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não percam o sábado de manhã. O Senhor tem chamado a atenção do seu povo. Não é Ele quem traz gafanhoto. Não é Ele quem traz tragédia. Não foi Ele quem criou o Covid. Essa sorte de maldades do mundo não foi criado por Deus. Vá para Gênesis. Satanás quer que eu e você culpemos a Deus. Quer com que eu e você tenhamos o sentimento que estamos sozinhos. Por favor, vistam o cinto da verdade para lutar contra as mentiras de Satanás. Qual é o cinto da verdade? Você vai para a palavra de Deus, querido. Vai para a palavra de Deus, minha amiga, e busca a verdade sobre você. Eu te comprei com alto preço, diz a Bíblia. Eu serei contigo até a consumação dos séculos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades. E ainda que esteja morto, viverá. Queridos amigos, não tem para ninguém quando abrimos a Bíblia. A Bíblia é muito poderosa. Quando nós abrimos a Bíblia, sai dela poder. Sabe que isso não é misticismo, isso é verdade, porque vem do trono de Deus, vem da palavra de Deus. Mas o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo? As mentiras que o mundo conta para nós. Contaram para você que talvez você que é mulher não possa mais se casar, não é verdade? Já fez 44 anos, ficou para titia. Posso te falar uma coisa? Ô, minha amiga, as pessoas que falam isso para você não entendem nada de Deus. Deus, ele tem o tempo do relógio dele.
E ele nos restitui o tempo, a hora, tudo aquilo que nós perdemos. Você precisa parar de ouvir as mentiras de Satanás e pedir a Deus um bom esposo. Como eu vi uma mulher entrando no site agora à noite, ali da Igreja Central, e dizendo: eu preciso de um esposo. Que coragem! Ela veio pedir no lugar certo. Ela não anunciou no jornal. Ela não saiu por aí procurando no tempo de Covid. Ela confiou que essa igreja aqui ora por tudo. E, querida, nós vamos orar por um marido para você. Não tenha pressa. Não pega atalho. Deixa Deus escolher, porque Deus, ele fala e ele faz. O segundo ponto, ele fala da couraça da justiça. A couraça da justiça, queridos, é para proteger o coração. A couraça da justiça é a graça de Deus aqui sobre nós. Só que essa graça, posso te falar uma coisa, ela não nos isenta de obediência. Para aquelas pessoas que estão dizendo para você que é uma mentira de Satanás, que metade da Bíblia não serve mais, foi abolido algumas coisas, não entra nisso. Vai para um estudo bíblico que você vai ver que não tem nenhum verso dizendo que foi abolido nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que a Bíblia é inspirada por Deus inteira. Ela foi escrita pela mão de homens, mas citada pelo fôlego de Deus com inspiração divina. A Bíblia inteira é ter o contato direto com a mente do nosso Senhor Deus. Portanto, a couraça da justiça é para proteger o coração. E a couraça da justiça me lembra que nós precisamos ser justos. Justos demais. Não tenham medo de ser exagerados em justiça. Porque se você for justo, o reino do céu vai se abrir na tua casa. Essa justiça vai contaminar filhos, vizinhos, o lugar que você trabalha. E essa couraça vem para proteger o coração e trazer a graça de Deus. Mas não se esqueça que essa graça não te isenta de obediência. Naamã era leproso e só foi curado de lepra quando ele desceu no Jordão 7 vezes. E ele ficou furioso, porque ele queria os rios da terra dele. Ele não queria fazer do jeito que o profeta mandou. Queridos, se não for do jeito de Deus, não dá certo. Posso te dizer uma coisa? A graça do Senhor está estendida para mim e para você hoje. Se pecarmos, temos um advogado justo que vai perdoar os nossos pecados. Mas não brinque com a graça para não cair em desgraça. Satanás está ansioso para que você pense que Deus, ele é legalista, que ele lhe impôs uma série de regras. Não, queridos. Deus nos colocou a oportunidade, através de Êxodo 20, de entrar num trabalho espiritual e terapêutico com ele. Se você quiser levar uma vida saudável nesse mundo, estar em paz, pode cair o mundo, você estar em paz, estude a palavra de Deus e obedeça ao que Deus lhe pede. Obediência produz milagres. Você precisa, e eu também preciso, colocar os sapatos para andar com toda a firmeza, com Cristo. Sabe, nenhuma área do corpo deve estar descoberta. Quando você coloca os sapatos para andar com toda a firmeza com Cristo, é o sapato para andar atrás do Evangelho. É para não furar os pés com as opiniões do mundo. É os sapatos para ir aonde Deus mandar. Onde você tem ido? Queridos, que tempo terrível. As pessoas estão fechadas em casa. As pessoas não querem ficar sozinhas. Parece que a solidão deixa as pessoas muito desesperadas. Porque nesse momento todo mundo está carente. Todo mundo quer ir na casa de todo mundo e não pode. Eu peço a vocês, se preservem mais um pouquinho. Estejam atentos ao que os médicos falam na televisão. Estejam atentos para obedecer, colocando máscara, gel, distanciamento social, e usem os pés para calçar os sapatos do Evangelho, para ir aonde Deus mandar. Queridos, quando eu penso em sapatos, eu penso de que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Antigamente, as pessoas andavam de sandália, né? Não tinha sapato como nós, sapato de salto como das mulheres. Vejam as sandálias do tempo de Jesus. E os caminhos não eram tão pavimentados. Eram empoeirados, tinham escorpiões no meio do caminho, haviam pedras. Então, eles iluminavam os pés para poder andar nas ruas. Por isso, esse versículo tão precioso. Se eles precisavam iluminar os pés, soubessem nos pés aonde eles estavam indo, o corpo todo obedece. Aonde o seu pé vai, onde você leva o seu corpo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há alguém entre nós hoje que está indeciso,
precisa tomar alguma decisão de um trabalho, se sente carente, precisando estar no meio de pessoas, coloque os seus pés na direção do que Deus te pediu e você não irá se arrepender. O Senhor fala aqui sobre o escudo da fé, para repelir acusações. Ou seja, quando nós temos o escudo da fé, nós vamos olhar para todo esse mundo como está e vamos conseguir ainda ver a mão de Deus cuidando de tudo. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. É tomar posse de coisas que eu não consegui ver, mas que a Bíblia me prometeu. A fé que a Bíblia nos pede, queridas amigas, é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nunca Deus pediu do tamanho de um abacate, ou de um abacaxi, ou do tamanho de uma semente de abóbora. Vai lá na internet, puxa no Google, veja lá o tamanho da semente da mostarda. Eu tinha uma para mostrar, perdi no meio da mudança. Ela é muito pequenininha. Se o Senhor pede uma fé pequenininha daquele jeito, é porque o Senhor honra a nossa fé e Ele sabe o quanto de fé nós conseguimos dar, mas sabe como vem a fé? Como nós aumentamos a nossa fé pelo ler e ouvir a palavra de Deus. Ah, queridos amigos, se eu e você compreendêssemos que ouvir a palavra de Deus e ler vai aumentar a nossa fé, nós ouviríamos o dia inteiro hinos de louvor. Ouviríamos a palavra de Deus. Nós não precisamos crer para ver, nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos prometeu. O Senhor disse para você que Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Acredita. O Senhor prometeu para você que se você entregasse o seu caminho ao Senhor, Ele tudo faria. Acredita. Busca treinar a sua fé no meio das guerras. Porque em dias bons todo mundo tem fé. Mas hoje, no meio da batalha que vivemos, esposas perdendo maridos, filhos perdendo mãe, pessoas sendo internadas com o Covid, o Brasil na situação que está, que nós estamos jejuando por vocês também. Para onde vamos? Nós vamos acreditar no que Deus prometeu, queridos. Nós vamos até o fim ter a fé que Abraão teve quando subiu o Moriá. Abraão não sabia que ia ter cordeiro, gente. Ele passou 3 dias levando o menino para obedecer, porque Deus disse, sobe o monte Moriá e me entrega o teu único filho. Abraão estava passando por um teste para saber onde estava o foco da sua adoração. Se estava sobre o menino ou sobre a ordem do mestre. Eu e você somos soldados. Nós somos soldados rasos. O nosso papel não é dar pitaco. O nosso papel não é mandar em Deus, dar sugestões a Ele ou murmurar que a guerra está muito ruim. O nosso papel é lutar, é obedecer àquele que é o nosso comandante de guerra. Todo comando de guerra tem alguém que dá as ordens. Não importa quantos quilos aquele homem pesa, não importa de que nação ele veio, ele é um homem que foi preparado para a guerra e ele é o comandante. Nós temos um comandante. Ele veio a esse mundo. Ele empoeirou os seus pés e as suas sandálias. Ele viveu aqui nesse mundo, ele sabe o que é estar aqui. E ele se entregou para que os seus soldados, que somos eu e você, tenhamos a vitória mesmo antes que a guerra termine. Essa guerra já está ganha. Satanás já perdeu, mas ele te conta mentiras e você acredita. Quando começam a vir os problemas, você começa a dizer o tempo todo que tem demônio dentro de casa. Você começa o tempo todo a chamar ele igual um cachorrinho assobiando, contando as obras que ele faz. Passa meia hora no telefone contando o que ele fez com a tua vida. Em nome de Jesus, vai para o trono, chora com Deus, jejua e logo conte as maravilhas que o Senhor já está fazendo ao nosso favor. O escudo da fé vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Deus pede para a gente colocar o capacete da salvação. Eu acho muito linda essa parte do capacete, porque ela vem para proteger a mente. Essa parte do lobo frontal, queridas, é a parte que Deus fala conosco. Por isso é importante colocar o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Tome muito cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Porque todas as imagens que nós vemos, nós registramos no cérebro. Tudo aquilo que ouvimos, que cheiramos, que sentimos, vão fazer parte das nossas emoções e é por isso que tem tanta gente doente emocionalmente falando no meio do Covid, porque eles passam o dia assistindo na televisão as notícias do que o Covid está fazendo. Eu não estou dizendo para você não ver televisão, não me interprete mal. Você pode ver um jornal para estar informado ou informada, mas por favor, olhe o verde.
Por favor, olhe o sorriso de uma criança. Abra a janela do seu quarto e olhe o céu. Deus pediu que Abraão fosse fora e disse a ele: conte as estrelas, Abraão. E ele disse: eu não posso, Senhor, são tantas. E aí Abraão disse para ele: tem muita estrela. Ele disse: então, assim será a sua descendência. Sara não podia engravidar. Deus me põe Abraão para fora, para um exercício de fé. Ali Abraão teve que visualizar aquilo que ele não tinha. Ele teve que desenhar o seu sonho, que era impossível. E eu vou te dizer uma coisa para você anotar no cadernão: Deus não vai dar nada que nós não possamos ver pela fé. Porque primeiro precisamos visualizar com Deus, e depois Deus vem e pelo seu poder ele realiza. Abraão teve sim que contar as estrelas, e sem entender de onde viria sua descendência, lá no momento maluco ele vai e dorme com a empregada, tentando responder sua própria oração. Foi sugestão da sua própria esposa. Você que é esposa, toma muito cuidado com as sugestões que você está dando no teu lar. Você é a atmosfera da casa, você é a delicada, é a mulher. É a mulher que Deus criou para ser vitoriosa. É a sacerdotisa do seu lar. Ajude seu marido a contar as estrelas. Quando esse homem entrar em casa com uma ideia mirabolante, que você sabe que não tem nada a ver, ele quer abrir uma fábrica de sapato num lugar onde ninguém usa sapato. Apoie esse homem, por favor. Sim, querido, nós vamos orar pela sua fábrica de sapato. Sim, meu amor. Porque, queridas, quem dá a última palavra é Deus. Tem muita gente brigando dentro de família para tentar ensinar o outro pela sua visão do que vai dar certo ou não vai dar. Sabe o que vai dar certo na nossa vida? Aquilo que nós sonharmos com Deus e o que Deus nos prometeu. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como a estrela do céu. E aí ele tem que despedir o outro filho, aquela dor, foi embora o menino, Deus abençoou o menino, mas Deus deu a Sara e Isaac. Queridos, o que Deus prometeu, ele vai entregar para nós. Neste tempo que ele prometeu. A guerra está aí fora, o mundo está um caos. A vacina está chegando, mas como eu disse a vocês, é Deus quem vai chegar, queridos. É Deus quem vai chegar. Sabe, nós precisamos, então, a espada do Espírito. Essa parte é muito linda, eu deixei ela por último, porque isso é a palavra de Deus, que nos dá conhecimento cada vez maior para rejeitarmos o erro e aceitarmos a palavra de Deus como verdade absoluta. Não me venha contar a história da tua vida dizendo que Deus não está cuidando de você. Ele está. Me conte tuas histórias na visão da palavra de Deus. Estude o que as pessoas do tempo bíblico passaram, para você saber como teve gente que passou coisa pior do que nós estamos passando. Guerras sempre existiram. Pestes e pragas sempre existiram. No Egito houveram muitas. Teve a peste suína há muito tempo atrás. Teve outras pragas. As pessoas já passaram por muitas pragas. Não é essa que vai nos destruir, porque Deus está de pé no seu trono, lutando por mim e por você. Ah, queridos, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Como eu gostaria que todos os dias eu e você pudéssemos empunhar essa espada dentro da nossa casa, no ônibus onde vamos para o trabalho, no ambiente de trabalho, dentro dos hospitais, aonde houver palavra de Deus, haverá o cessar das guerras e um grande livramento. A palavra de Deus, ela nos traz conhecimento da verdade. A verdade a respeito de nós mesmos e do reino de Deus, que, como diz a música, deve começar em nós. Hoje eu e você precisamos colocar a palavra de Deus em prática um pouquinho mais. Se esforcem para fazer o que é certo e Deus vos honrará. Amor pela sua palavra. O Senhor tem estima pela sua palavra, porque foi Ele quem falou. Ali existem todas. Não venhamos a sucumbir no meio de tamanha guerra. A palavra de Deus traz conforto. A palavra de Deus, ela veio para instruir, ela veio para redarguir, ela veio para trazer justiça. A palavra de Deus, ela é como uma semente plantada no coração das pessoas. Qual é a semente que você está plantando? Você tem plantado as sementes da revista da banca de jornal? Pode ir lá comprar suas revistas. Você vai lá copiar alguns modelos para fazer uma roupa, né? Mas, por favor, não substitua isso pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a renunciar àquilo que está destruindo nossa vida. Nessa noite eu tenho um apelo para vocês. Se arrependam.
que possamos nos arrepender das mínimas coisas que fizemos, de brigar com um gato que seja nessa noite, de olhar feio para alguém no supermercado, de esbravejar contra Deus num momento de angústia. Deus te ama, Ele te conhece. O próprio profeta dele, Elias, foi para a caverna e pensou em pedir a morte. Deus sabe que você sofre, mas, por favor, leia a palavra dele e tome posse daquilo que ele disse ao seu respeito. Renunciar hoje completamente o que tem nos controlado, nos oprimido. A Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Roubar nossos sonhos, matar nossa fé e destruir nossa comunhão com Deus. Mas sabe que coisa mais linda que eu tenho para te dizer nessa noite? Que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso, nessa noite, eu te imploro, em nome de Jesus, vista-se com a armadura de Deus. Mas você viu uma coisa no final do verso? Vai estar incompleto se você vestir toda a armadura de Deus, porque a amargura a gente já está vestido, né? Toda a armadura de Deus, se lá no final, no último verso, você não atentar para isso, lá diz assim: orando em todo tempo e súplica ao Espírito Santo. Queridos, hoje é tempo de juntar azeite em nossas lâmpadas. O tempo urge. Se você não percebeu que Cristo está batendo na esquina, como diz meu amigo pastor Daniel, é porque você não está olhando o que está acontecendo com o mundo. E eu não quero falar isso para que você tenha medo, pois o medo quem colocou em nós é Satanás. A Bíblia nos pede: sede fortes e corajosos. Eu serei contigo por onde quer que fores. Hoje eu queria que você tivesse coragem para se levantar no meio dessa guerra, com toda essa armadura na tua casa, na tua vida, na mente dos seus filhos, acreditando naquilo que Deus nos prometeu. Jesus vai voltar e vai nos levar de volta para casa. Mas eu e você precisamos tirar tempo para orar. Parece que nós temos tempo para conversar com todas as pessoas do mundo. Nós temos reuniões atrás de reuniões. Nós temos coisas para fazer, apontamentos, médico para ir, comida para fazer, casa para limpar. Mas posso te dizer uma coisa: o segredo para dar conta de tudo é colocar Deus no top da lista. É colocar Deus como prioridade e conversar com Ele. Quem é que diz para você que só de joelhos você pode orar? Vá limpando a casa e orando a Deus. Vá fazendo uma reunião com seus funcionários e orando antes de começar. Vá para a empresa cuidar dos teus business orando. Porque todas as pessoas que tirarem tempo para orar e colocarem neste tempo difícil a armadura de Deus, elas já venceram. Você sabia que você é vitoriosa? Você sabia que o plano de Deus é de que você vença a batalha que você está vivendo agora? Então eu pergunto a vocês, queridos, por que tanto desânimo? Por que tanto essa história de querer desistir, se nós temos a palavra de Deus, que é a espada? Nós temos um poder tão grande em nossas mãos através da oração que nós não imaginamos. Pensem que Rainha Esther, uma mulher num tempo de uma corte pagã, é marcado para dia 21 de Adar, a destruição do povo judaico. Uma única mulher frágil, queridas, que tinha TPM como eu e você, que ia passar pela menopausa como as mulheres passam. Uma moça frágil, dentro de uma corte pagã, toma uma decisão sábia. Ela diz: vamos mandar jejuar e orar por 3 dias e ver o que Deus fará pelo povo. Vocês sabem o que aconteceu em 3 dias? Fica de tarefa de casa. Leitura do livro de Esther para vocês lerem de hoje para amanhã. A Esther salvou o povo judaico porque uma mulher decidiu orar e não lamentar. Essa mulher mudou a nação inteira. Ela salvou crianças da morte, idosos e um povo inteiro. E por conta da atitude de Rainha Esther de ser tão amiga de Deus, nós temos os judeus na face da terra que nos alegram, esse povo querido que Deus tanto ama. Queridos amigos, e se nessa noite nós tomássemos juntos, nesses últimos minutos dessa mensagem, a atitude, não o planejamento mais, porque planejamento foi a oração hoje. Nós jejuamos hoje, nós entregamos nossas causas para Deus, nós confiamos de que Deus trabalha, porque Isaías diz: agindo Deus, quem impedirá? Então, nessa noite, eu tenho um desafio para você.
que você possa ir para Efésios 6 antes de dormir, anotando cada parte da armadura de Deus e se imaginando com Deus, colocando essa armadura em você. O que você mais precisa hoje? Será que é mesmo de um dinheiro? O que você mais precisa hoje? Será que é mesmo de um esposo ou de uma esposa? Você que é solteiro e deseja casamento? Será que aquilo que nós estamos pedindo talvez não seja um pedido para satisfazer o rombo que tem na nossa alma, que nada poderá entrar aqui? É igual peça de Lego, não vai bater. Você tem que achar a peça certa. E eu posso te dizer, a peça certa para a tua dor é Cristo. Porque quando você tiver Jesus e a armadura de Deus, você não precisará de mais nada para te satisfazer. Então, como eu disse ontem, você terá dádivas de Deus. Virá sim um casamento. Virá sim as contas pagas, a cura de uma doença, a ajuda de Deus. Mas, em primeiro lugar, não se esqueçam, é a presença de Deus. É a presença de Deus que enriquece e não traz desgosto. É a presença de Deus que espanta o mal de nossas casas. É a presença de Deus e o momento de oração. E quanto mais você orar, mais poder do Espírito vai descer sobre você para vencer suas batalhas. Quais são suas batalhas hoje? Quais são as coisas que têm te controlado? É pornografia? É desejo de passar a mão num dinheiro que não é seu? É a língua que quando você vê, já falou de 20 pessoas e chora e se arrepende, pede perdão? É o seu lado explosivo, falando que é por causa que tem sangue italiano. Os italianos são maravilhosos, não joga isso para eles. São pessoas lindas que sabem fazer uma boa pasta com molho. São pessoas agradáveis. Às vezes ficamos justificando pelo nosso mau humor. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja preso ao mau humor. Levanta como se tivesse comido 8 gatos à noite. Por favor, alegrai-vos no dia que o Senhor vos deu. Esse é o dia para nos alegrar. Estamos tristes hoje pelas perdas. Atravessamos uma guerra terrível, mas em breve, o céu vai se abrir. E de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, lá do orifício de Órion, vai descer o meu Senhor e Salvador. E ele vem, guerreiro poderoso, com uma foice em sua mão, com milhares de anjos, e ele terminará com esta guerra e o conflito que existe entre o bem e o mal. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que uma granada explodiu sua casa, ou uma bala pegou uma filha. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja tão sofrendo nesses dias de guerra, que está até difícil compreender tudo o que eu falo. Eu imploro para que o Espírito te ajude a entender uma coisa que eu vou falar antes de orar por você. Nós estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. Satanás, para atingir o Cristo, tem atingido a todos nós. Mas como nós somos de Jesus, nós precisamos ficar firmes, porque em breve esta guerra irá acabar. De que lado você está? Por quem você luta? Você luta pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu sustento, você luta pela sua igreja. Eu luto para pregar o evangelho. Porque eu coloco os sapatos do evangelho nos pés e eu quero que as pessoas, o maior número de pessoas saibam que esta guerra pertence ao Senhor e que nós não estamos lutando sozinhos. A vitória já é sua. E nesse momento eu quero orar pelas suas batalhas, para agradecer, porque Deus vai te ajudar você vencer todas, em nome de Jesus. Poderoso e grande Deus, nesta noite eu te entrego todas as nossas batalhas. Tem gente lutando com vício, Senhor. Tem gente lutando por filho, tem gente lutando por marido, tem marido implorando, Senhor, para que a esposa volte a ser quem ela era. Nós temos pessoas que estão chorando hoje, porque enterraram seus entes queridos. Senhor, o mundo está em guerra, mas nós sabemos que por trás disso tudo, de todos os acontecimentos da história, existe uma guerra espiritual. Mas nós estamos felizes porque nós estamos com quem venceu. Que nesta noite possamos escolher Jesus. Escolher Jesus para a nossa vida, escolher Jesus para o que comemos, para o que vestimos, para o que vamos ver e ouvir. Jesus, eu quero te falar que nós queremos que você entre na nossa casa nessa noite, ocupando todos os espaços com o Espírito Santo.
Ó, Espírito Santo, desça sobre as pessoas que estão assistindo essa mensagem, para que elas tenham uma noite de paz, tendo a certeza que quem está olhando por nós é um Cristo que está para voltar em breve. Nos prepare para a tua volta. Faça o que for necessário para que não venhamos nos perder. Repreenda o poder de Satanás em nossas vidas e nos ajude a colocarmos a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas de Satanás, pois não lutamos com gente, lutamos contra potestades do mal, mas o Senhor nos deu a vitória pelo teu nome, e é em nome deste Jesus que eu oro e agradeço nesta noite. Amém. Queridos amigos e amigas, foi uma alegria estar com vocês mais uma noite. Amanhã tem mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais da sua palavra. Eu quero que você venha para cá. Ontem à noite nós pedimos para você compartilhar com 10 pessoas. Hoje eu quero que você compartilhe com 12 pessoas, o mesmo número dos discípulos, este culto de hoje, para que mais pessoas possam ser libertas de suas guerras, pois nesta noite Senhor Jesus diz que batalha por você. Tenham uma noite de paz. Amanhã um lindo despertar. E não se esqueçam, se a tempestade vier, se as guerras ficarem piores, coloquem a armadura de Deus, estejam firmes para os dias maus que virão, pois Cristo é fiel e nunca nos deixará na mão. Um abraço grande no coração de vocês e até amanhã à noite, se Deus assim nos permitir.